Olá pessoal, bem-vindos à segunda parte da nossa terceira e última aula sobre regime permanente AC no domínio fasorial. E nessa parte da aula nós vamos dar uma olhada no conceito de admitância, que é o conceito de certa forma complementar à impedância. A admitância está para a impedância, assim como a condutância está para a resistência, ou seja, o recíproco. E após isso nós vamos dar uma olhadinha sobre como fica as técnicas de análise de circuito quando a gente está tratando circuitos no domínio fasorial e depois fazer um exercício. Então, a admitância é o recíproco ou inverso da impedância. Então, a admitância Y em Siemens vai ser 1 sobre Z. Siemens, assim como a condutância. Então, é 1 sobre Z. E daí, portanto, se Z é a razão entre o fasor tensão e o fasor corrente, a admitância vai ser o inverso disso. Vai ser o fasor corrente sobre o fasor tensão, por definição. A admitância, assim como a impedância, vai ser uma grandeza complexa. Se Z é complexo, o Y também é complexo. Então vai ter uma parte real e uma parte imaginária. A parte real é a condutância, a gente já está familiarizado, e a parte imaginária vai ser a susceptância, a gente vai designar, é comum designar pela letra B. Então vai ser um fasor, então vai ter a magnitude, o Y, e a fase, assim como o Z. Então a magnitude é o módulo do Y e a fase aqui está sendo representada pelo θ. E você pode, para qualquer associação de circuitos, calcular a admitância, assim como você pode calcular a impedância. As regras de associação para a admitância vão ser as mesmas regras que a gente tinha para a condutância. Ou seja, como é que a gente fazia com condutância em paralelo, somava condutância em série, você agia como se fosse uma resistência em paralelo. Então, basicamente, essas mesmas regras vão se aplicar à admitância, só que agora você vai estar tratando com grandezas complexas, algumas imaginárias, outras reais, e em todos os casos complexas, e você vai poder fazer essa associação. Um equívoco é você pensar que para uma associação qualquer, a condutância vai ser o inverso da resistência, e a susceptância vai ser o inverso, 1 sobre a reatância. A susceptância não é 1 sobre X, nem G é 1 sobre R em todos os casos. Para obter essas duas coisas em função da resistência e da reatância, lembrando que a impedância Z ela vai ter sua parte real igual a resistência, a parte imaginária igual a reatância. Então, para relacionar G e B com Rx, a gente pode usar isso daqui e inverter a impedância. É basicamente o que está feito aqui. A admitância é a condutância mais J vezes a susceptância, por definição, e é igual a 1 sobre a impedância. Se a impedância é R mais JX, a admitância é 1 sobre R mais JX. A gente pode dividir e multiplicar por R menos JX, para eliminar o J no denominador. Com isso você vai ter aqui dessa multiplicação no denominador R ao quadrado mais x ao quadrado. E no numerador vai restar R menos JX. Então, facilmente a gente obtém essa é a expressão aqui para admitância em função de R de x. E daí você vê que a parte real disso aqui vai estar contida nesse termo aqui, ou seja, R sobre R ao quadrado mais x quadrado. Isso sim é a condutância, então note que não é 1 sobre R, é dado por essa expressão mais complexa aqui, quando você está trabalhando com admitâncias e impedâncias complexas de forma geral. E a susceptância, por outro lado, vai ser a parte imaginária. Vamos destacar com outra cor, vai ser tudo que está multiplicando J. Então, menos x sobre o denominador. Menos x sobre R ao quadrado mais x quadrado. E não é 1 sobre x. Você poderia supor que a susceptância beta é 1 sobre a reatância x. Não é o caso. A susceptância beta vai estar relacionada com a reatância x através dessa equação. Vai ser menos x sobre R ao quadrado mais x quadrado. Note que se somente seu R for zero, isso aqui vai dar menos 1 sobre x. Se somente ser o x for zero, isso aqui vai dar 1 sobre R. Mas do contrário não vai dar. Bom, beleza. Então esse é o conceito de admitância.
Então, de certa forma, não deveria ser tão estranho, porque é o inverso da impedância. A gente já tinha visto condutância anteriormente, a condutância é o inverso da resistência. As regras de associação para admitância vão ser semelhantes, apesar do fato de que você está lidando com números complexos, mas em outros sentidos, todos os outros sentidos vão ser semelhantes às regras de associação da condutância, que é o inverso da resistência. Então, as regras de associação da admitância vão ser semelhantes às regras de associação da condutância. E aí, pessoal, tem um último assunto que nós temos que abordar aqui, tá? Que é as técnicas de análise. Como é que elas ficam? Elas podem ser aplicadas, tá? Quando a gente está tratando de circuitos em regime permanente senoidal, tá? Se as minhas fontes são senoides, né, sinais senoidais e cossenoidais, eu posso aplicar LKC, LKV, fazer análise nodal? Pode sim. Todas essas coisas podem, e isso são ferramentas poderosíssimas, e é importante, né, que daí isso dá a possibilidade de a gente analisar circuitos mais complexos, com resistor, capacitor, indutor, com a limitação de que você vai estar analisando um circuito numa única frequência, na frequência ômega, e em regime permanente. Você não vai estar abordando transitório aqui, mas isso já é uma ferramenta poderosíssima, tá? Então, as técnicas de análise dominadas, que a gente viu ali, né, antes da primeira avaliação, até a segunda avaliação, antes de ver capacitor e indutor, todas essas técnicas elas são válidas no domínio fasorial, elas podem ser estendidas para o domínio fasorial, tá? E basicamente, ao utilizar essas técnicas, você vai fazer, né, você vai operar com as impedâncias da mesma forma que você operava com as resistências lá nos circuitos resistivos. Tá? Nos circuitos resistivos, você operava as resistências, as fontes e as dependentes e independentes também. Aqui essas fontes vão ter que ser transformadas em fasores, né? As tensões vão ser transformadas em fasores. E no lugar de trabalhar com resistência, você vai trabalhar com impedância, de tal forma que você pode, além de trabalhar com resistores, né, trabalhar com capacitores e indutores também, através da impedância indutiva e da impedância capacitiva. E daí todas as técnicas de análise elas vão ser idênticas, exceto que as grandezas vão ser complexas. Tá? Então, por exemplo, né, vamos pensar a LKC, né, Lei de Kirchhoff das correntes. Somatório das correntes entrando e saindo de um nó vai ser zero. Né? Corrente entrando é igual a corrente saindo. Isso aqui também vai ser válido, só que agora você vai aplicar isso para fasores. Né? Os fasores corrente entrando num nó vão ser igual aos fasores corrente saindo. E daí você vai ter que igualar duas grandezas complexas. É legal lembrar que quando você está igualando grandezas complexas, parte real é igual a parte real, né, de um lado da equação e do outro, parte imaginária é igual a parte imaginária, ou dito de outra forma, a parte real se anula, a parte imaginária se anula. Tá? Mas, do contrário, excetuando o fato de que você vai estar trabalhando com grandezas complexas, no lugar de trabalhar com grandezas reais, é a mesma ideia. Tá? A LKV também, você tem um circuito, vamos tentar ilustrar aqui para falar uma coisa mais concreta. Imagina que você tem um circuito aqui, né, e você tem uma fonte, então um fasor com amplitude Vm, uma fase θ. Vamos tentar só dar um exemplo simples aqui. Tá? Eu só vou desenhar um circuito qualquer aqui. Então você tem um capacitor, você sabe que a impedância é 1 sobre J ômega C, né, com a capacitância C, um resistor, tá? E, bom, sei lá, vamos supor que você tivesse um indutor aqui. Tá? Impedância é J ômega L, a impedância resistiva é R, daí esse circuito poderia ter mais elementos. Nada te impede, ou de fato isso é muito útil, você aplicar a LKT, né, a lei de Kirchhoff das tensões, em um laço aqui, agora só que usando fasores. Né? Então, fasor tensão sobre cada ramo, o fasor tensão sobre cada ramo, se somado, vai dar zero ao longo do laço, né, da malha independente. Então, se eu pegar a tensão sobre o capacitor, vamos chamar isso aqui de fasor VC, perceba que a gente está trabalhando com fasores aqui, isso é que é a diferença. Esse VC vai ser complexo, a tensão sobre o indutor aqui, se a gente definir, né, fasor VL, eu estou omitindo o pontinho ou o F, né, mas é fasor, tá? Eu estou falando de fasor. Esse fasor aqui também, né, que vai estar caindo sobre a fonte, tá? E o fasor, né, tensão sobre o resistor, tá? Se a gente somar todas essas tensões no sentido de referência, isso vai dar zero. Só que agora você vai estar somando fasores, grandezas complexas. Então a soma das tensões
tá? Sobre cada elemento aqui ao longo de um sentido de referência em um laço qualquer, também vai ser zero, só que agora você está somando fasores. Tá? Então você pode usar a análise nodal e é exatamente igual. Você vai, né, na análise nodal, escrever as equações para as tensões nodais, tá? Só que agora, no lugar de usar resistência, você vai usar impedância. Você pode relacionar tensão e corrente, né, através da impedância. Então você vai fazer tudo exatamente o mesmo, só que no lugar de usar resistência, você vai usar impedância. No lugar de usar tensão DC, você vai usar fasor tensão. No lugar de usar corrente DC, você vai usar fasor corrente. Tá? Espero que esteja claro. E, inclusive, a inclusão de fontes dependentes também pode ser usada aqui, contanto que tudo que você utilizar seja ou fasor ou impedância. Tá? Para substituir, né, tensão e corrente DC e resistência. Análise nodal, análise de malhas. Tá? Nós vamos fazer exercícios de pelo menos algumas desses tipos de análise. Transformação de fontes, né, equivalente de Thevenin para equivalente de Norton, superposição, tá? Você pode analisar um circuito com uma fonte aqui, né, que vai ser caracterizada pelo fasor associado aqui, né? Por exemplo, a fonte de tensão vai ter associado a ela o fasor tensão que tem amplitude e fase, né? Então você pode ver o resultado dessa fonte atuando isoladamente. Se o circuito tivesse mais fontes, vamos tentar desenhar aqui. Imagina que esse circuito tivesse aqui, além de, por exemplo, um indutor aqui, uma outra fonte de corrente caracterizada por um outro fasor, tá? Com uma fase φ, sei lá, alguma outra fase diferente, né? Você pode analisar a resposta desejada do circuito, talvez a corrente por esse resistor aqui do meio, tá? Com essa fonte aqui atuando isoladamente, daí você põe essa aqui em aberto, essa fonte atuando isoladamente, você põe essa outra aqui, a fonte de tensão em curto, e soma os resultados, tá? Exatamente igual, exceto que você vai estar trabalhando com fasores e impedâncias. Teorema de Thevenin, teorema de Norton, né, e assim por diante. Tá? Então, tudo isso, você tem todo esse arcabouço de técnicas que agora pode ser adaptada, tá? Ou pode ser utilizada sem problema algum no domínio fasorial, usando grandezas complexas. Então, as diferenças principais é importante a gente enfatizar, né? Entre circuitos AC, né, alternados com fontes senoidais e cossenoidais no domínio fasorial, e circuito resistivo. Tá? Nos circuitos resistivos, a gente começou estudando eles, você tinha as excitações e as grandezas do circuito, as respostas, as correntes e as tensões, né, a tensão nos ramos, corrente através dos resistores, dos ramos e assim por diante, eram todas grandezas reais DC. Né? No domínio fasorial, tá, as excitações e as respostas vão ser fasores e, portanto, vão ser grandezas complexas, né, que vão caracterizar a amplitude e a fase inicial das respectivas cossenoides, né, ou senoides, se você escolher utilizar. Tá claro? Então, você vai trabalhar com fasores, no lugar de trabalhar com tensões e correntes DC e reais. Né? Enquanto que nos circuitos resistivos, tá, você tinha os parâmetros dos elementos, né, reais, ou seja, as resistências e as condutâncias eram reais, são reais, né? Aqui os parâmetros dos elementos vão ser ou impedâncias ou você vai trabalhar com admitância, né? Por exemplo, na análise nodal é mais conveniente trabalhar com admitância. A gente trabalhava com condutância lá, né? 1/R, quando fazia análise nodal com circuitos resistivos. Aqui é mais conveniente trabalhar com admitância, análise de malha com impedância, mas elas vão ser complexas. Impedância de forma geral é complexa e admitância são complexas. Então você vai ter que operar com grandezas complexas, saber fazer aritmética de grandezas complexas, somar, subtrair, multiplicar e dividir. Tá? Mas tirando isso, é tudo basicamente muito semelhante. Então vamos, né, interessante aqui, esse conjunto de procedimentos aqui é muito legal porque te dá aqui um roteiro, uma espécie de receita. Tá? Como é que eu vou fazer para aplicar essas técnicas aí quando eu estou no domínio fasorial? Vai ter diferença com relação a circuitos resistivos? Vai, né? Primeiro você tem que determinar tudo, passar tudo para fasor e impedância. Se você tem fontes cossenoidais, valores dos componentes, capacitância e indutância, você tem que transformar tudo isso aí em ou fasor tensão e fasor corrente, ou impedância. Então determinar os fasores de todas as tensões e correntes de fonte, ou conhecidas de forma geral. Tá? Substituir grandezas associadas com elementos passivos, né? Indutor, capacitor e resistor, pelas respectivas impedâncias. Tá?
impedância resistiva, R, impedância capacitiva, 1 sobre J ômega C, impedância indutiva, J ômega L. Então, sem segredo aqui, só converte tudo para impedância ou admitância, né, dependendo do caso, e fasor, tensão e fasor corrente. Resolver para o fasor, tensão ou corrente desejado, determinando a amplitude e a fase. E daí você pode usar todas essas técnicas aqui, né, o que for mais conveniente aqui. Né, é mais fácil resolver por análise de malha, usa análise de malha. Análise nodal, usa análise nodal. O teorema da superposição pode ajudar? Usa ele, sem problema. Só que você vai trabalhar com aquelas impedâncias, com aqueles fasores. Tá? Importante, no passo 3, todas as técnicas de análise estudadas são aplicáveis, porém utilizando a aritmética de números complexos, é o que a gente está batendo na tecla N vezes aqui. E daí, depois que você terminou, você vai encontrar algum fasor como resposta, né? O fasor corrente através do capacitor X, né? Ou o fasor tensão, que a tensão está associado com a tensão caindo sobre o indutor Y. E daí você tem esses fasores, aí você tem que transformar de volta para o domínio do tempo, para a forma instantânea, porque, de novo, né, aquele velho lembrete, tá? Fasor e impedância são ferramentas, mas nada que a gente consiga medir de fato, ou que tem uma correspondência real com a nossa realidade física, vai ser imaginário, né, pessoal? Você não tem tensão imaginária, porque é imaginário. Normalmente, grandezas imaginárias estão associadas com energia armazenada, mas é uma ferramenta. Então, ou seja, sempre tendo fundamente que você tem um fasor como resultado, ele está associado com uma cossenoide, né, ou um sinal AC, um sinal senoidal ou cossenoidal que existe no domínio do tempo, está lá oscilando, vai ter uma amplitude, vai ter uma fase inicial, vai ter uma frequência. Então, transforma, né, de volta para a forma instantânea, no domínio do tempo. Tá? E daí é aquilo que a gente já comentou. Se você tem o fasor, multiplica por E elevado a J ômega T, multiplica o fasor. Vamos supor que você determinou o fasor através de uma grandeza do circuito, lá através de um resistor, você tem o fasor IF, né? Vezes E elevado a J ômega T, e depois toma a parte real disso daqui, tá? Toma a parte real disso aqui, e você vai ter a forma instantânea. Tá? Forma instantânea, forma no domínio do tempo. Então, o último passo sempre deveria ser isso aqui. Às vezes a gente nem faz, né? Deixa fasor mesmo, porque você consegue às vezes converter de cabeça. Mas é importante lembrar, tá, que isso aqui é um último passo implícito ali, né? De qualquer forma, e se for pedido explicitamente, tem que calcular explicitamente aí, botar na forma de senoide e cossenoide. Tá?